Pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no Blue Space Studio. Estamos no programa Gestão por Quem Faz. Eu sou o José Carlos Oyadomari. O programa Gestão por Quem Faz tem como objetivo levar conhecimento da área de negócios, da área de gestão, para executivos, para empreendedores, mostrando sempre o lado de quem está do lado de lá, vamos dizer assim, do lado, eu sou um acadêmico, né? Apesar de também estar na prática, né? No mercado corporativo, mas eu desenhei esse programa aqui basicamente para trazer esse conteúdo, né, sobre gestão do lado de quem faz. Então, aqui estão os nossos patrocinadores, a Gavar Consulting, que presta serviço na área aí de Big Data, Analytics, a Trad, que é uma empresa de Wealth Management, e a Consulcamp Auditoria e Assessoria. As nossas páginas estão aí, se você pudesse se inscrever aí no YouTube, siga também a gente aí no Spotify. Hoje tem a honra aqui de trazer um convidado que vai ser muito interessante, que ele fale sobre toda a carreira dele, sobre tudo que ele faz, que é o Roberto Rodrigues, né? Quem tem a honra de receber, agradeço. Roberto, você veio aí de longe, mas está sempre perto, né? Então, por favor, Roberto, a palavra é sua, um pouquinho da sua história. Legal. Até onde você chegou agora, até esse momento que a gente se conhece, enfim, por favor. Coisa boa. Obrigado aí pela oportunidade, professor Oyadomari, obrigado aí ao canal que vocês estão desenvolvendo tão fortemente, disseminando conhecimento e, de fato, com base no olhar daquelas pessoas que executam, né, no dia a dia, isso é muito bom, e tenho o privilégio de falar sobre isso aqui com vocês, com você, que é o meu co-orientador lá no Mackenzie, e ao mesmo tempo falar de um setor que eu sou fascinado e que realmente eu devo muito a ele, mas também entrego bastante a ele. Eu tenho acho que essa é a impressão. Só um comentário, acho que aqui depois a gente pode pensar no patrocínio da RR Live também. Ótimo. Acho que é legal. Vai ser um prazer. Bom, a minha história começou no mercado financeiro e com um certo olhar para o agronegócio, quando eu era executivo em uma organização financeira de grande porte no Brasil, que é o Bradesco. Na ocasião, inclusive, era o maior banco privado da América Latina. E eu ocupava uma função de executivo, coordenando várias agências, 44 agências, antes de me desligar, numa região praticamente onde o agronegócio é mandatário, assim, é predominante. E lá no Bradesco, lá naquelas andanças, assim, visitando clientes, oportunidades, fazendo operações de crédito, enfim, eu já observava algumas dificuldades, alguns desafios que o setor agro enfrentava. O empresariado, o produtor rural. E aquilo me incomodou, de certo modo. Foi até o momento em que eu de fato, constituí a minha empresa, que é a RR Life Capital and Agribusiness. A gente atua hoje fortemente no setor agro, mas extremamente conectado ao mercado de capitais, desenvolvendo operações financeiras customizadas para o agronegócio, sobretudo para o agronegócio. Uhum. E o nosso core business acabou sendo, dentro desse contexto, a reestruturação financeira de eventuais grupos que venham a enfrentar ou que estejam enfrentando algum tipo de dificuldade financeira. Então, resumidamente, essa é a trajetória entre o Bradesco e a RR Life, onde eu estou atualmente como CEO. Então, esse intervalo aí compreende quase 30 anos de atuação já no mercado financeiro. Legal. E com foco no agronegócio. Uhum. E por que o nome RR Life, Roberto? Então... Inspiração. No início eu tive um padrinho, um cara que padrinho mesmo de casamento, que na época me convidou para fazer uma entrevista no Bradesco. Lamentavelmente esse cara faleceu. E ele, até acho que se ele tivesse vivo, ele teria sido o presidente da organização Bradesco, um cara muito bom. E ele tinha uma empresa que era as iniciais do nome dele e Life. Uhum. E eu gostei disso. E quando eu fui criar a RR Life, eu acabei adotando e plagiando essa atitude dele, até mesmo homenageando ele, colocando as iniciais do meu nome, Roberto Rodrigues, RR, e Life, porque eu acho que vida está presente em tudo.
seja no mercado financeiro, no mercado de capitais, no agro, no mercado imobiliário, nas startups, no mundo de tecnologia. A vida está por trás de tudo. Isso é a essência de tudo, praticamente. Eu acho que essa foi a inspiração. Hein? Legal, legal. E você contou já uma vez para mim, Roberto, que lá na feira do Zebu, né? Em Uberaba. Em Uberaba. Conta essa história aí, por favor, que o pessoal quer conhecer. Então, na verdade, eu sou de Uberaba. Eu sou uberabense, eu nasci lá. Depois eu rodei para vários lugares, eu me mudei para vários lugares. Mas atualmente eu resido em Uberlândia, tenho escritório em Uberlândia, sou produtor rural em Uberlândia, tenho propriedade de café, propriedade de gado, de leite, mas tenho o meu negócio, a base é Uberlândia e também uma unidade aqui em São Paulo. Mas a minha atuação é nacional. Só que, de fato, as coisas começaram lá em Uberaba. Eu considero que a minha atividade hoje como empresário, mas também como consultor organizacional no agro, sobretudo no mercado financeiro, mas no agronegócio, voltado para o agronegócio, eu considero que a liberdade que eu sinto hoje, que é ótima, me sinto extremamente realizado, eu senti também quando eu era engraxate na Exposebu, em Uberaba, quando eu tinha entre 8 e 12 anos, que foi o período que durou essa saga e essa atividade, essa transição. Porque eu estava, de fato, dentro de uma maior feira agropecuária do mundo, que era a Exposebu, e ainda, se não me engano, ainda é voltado para a agropecuária, né? Para a pecuária, melhor dizendo. E ali eu tinha a oportunidade de falar com muita gente, com os gringos, os caras que estavam ali, a gente estava engraxando a bota deles ali, o cara, muitas das vezes empresário, bem-sucedido, mas também tinha o peão da fazenda que estava lá dentro da Exposebu, cuidando do gado, dos animais, dos fazendeiros lá, dos produtores rurais. Ou seja, eu faço exatamente isso ainda hoje. Eu ainda continuo, na minha opinião, engraxando o sapato das pessoas, só que de uma maneira diferente. Porque para aquela situação lá na Exposebu, eu considero que era talvez um cuidado com o ego, com o visual da pessoa, com a autoestima, através do sapato dele. E hoje a gente cuida do ego, da autoestima, do visual das organizações. Tá certo. Olhando para finanças, olhando para dificuldades e melhorando isso quando possível. E também para todo o ecossistema de negócio. Então eu avalio que eu faço o que eu fazia. Eu comecei fazendo isso e acredito que eu vou encerrar a carreira um dia fazendo isso. Legal, legal. Muito bom, né? Essa trajetória super bonita, né? Legal. E aí a gente tem uma pergunta aqui que a gente até vai antecipar, que é aquela questão do fato inusitado, né, Roberto? Que tem a ver um pouco com a sua evolução profissional. Sim. E aí você... conta um pouquinho aí essa coisa que você se reencontrou com uma pessoa, e foi cliente, recente, né? Diga aí essa foi recente. Foi recente, a gente tinha gravado, Puxa vida. a gente tinha, na verdade, gravado não, a gente tinha acordado, combinado de gravar esse podcast, e isso não tinha acontecido ainda. Há cerca de 2 semanas, nós fomos... recomendados, né? O nosso trabalho sempre é por recomendações, recomendados por um banco que visitássemos um cliente no Triângulo Mineiro, próximo na divisa com Goiás, na cidade de Centralina. É uma cidade no estado de Minas, mas quase divisa com Goiás. E lá eu fui visitar com um head de negócio que trabalha na minha empresa, conosco, lá o Daniel, visitar uma família de produtores rurais, o pai e os filhos. Chegando lá, a gente ouviu a história deles e tal, analisamos um pouco da contextualização deles sobre o problema que eles estão enfrentando, as dívidas que perpassam 25, 30 milhões de reais, e assim, eles realmente estão com dificuldades. Mas eles têm um patrimônio e tal e tudo mais. E durante a conversa, foi fluindo, enfim, no final da conversa, me perguntaram, né, de onde eu era, enfim, sempre isso acontece. E eu comentei que era de Uberaba, que sou de Uberaba, mas que eu morei na região onde eles estão. Eu morei numa cidade que fica a 12 quilômetros de Centralina, onde está esse cliente, onde ele tem propriedade rural e tal. E aí ele falou, que legal, eu morei em 1978, 79 e me mudei em 80, no início da década de 80.
E aí eu contei a história para ele, que isso foi antes da Exposebu, portanto, que lá na região eu fazia um trabalho braçal mesmo, no campo. Como a atividade predominante naquela região, antigamente, era a coleta de algodão, era colheita de algodão, plantio e colheita de algodão. A atividade de algodão era predominante na região. E também de cana. Hoje ainda continua a atividade de cana, algodão praticamente não existe lá mais na região, mas é cana, soja, milho e também a pecuária. E aí quando eu contei para ele a história de que eu trabalhei no campo, cortando cana, apanhando algodão lá na região, e era um trabalho manual. Isso eu tinha 8 anos, 9 anos, junto com os meus tios e tal. E ele falou assim, olha, pelo que você me descreve, você trabalhou comigo, para mim, da minha propriedade, porque só tinha a minha fazenda aqui na época. Ele era um fazendeiro de grande porte, a família dele. Na verdade, não só ele, a família também e tal. Então, eis que eu me deparei com esse fato inusitado. Olha só. Trabalhei um dia para esse cidadão, para esse senhor, quer dizer, fui funcionário dele lá, temporariamente, num trabalho braçal e tal. E hoje eu voltei lá, sem saber, para reestruturar alguns problemas que eles enfrentam financeiramente. Legal. Então foi uma reviravolta, né? De certo modo. O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. O mundo é pequeno, né? Muito bom. Acho que essa é uma questão legal também. Hoje, Roberto, você se considera que você considera que a RR Life já assim tem um volume de transações? Quantas transações aí vocês já fizeram de reestruturação? Legal. Enfim, não precisa falar de números, evidentemente. Não, mas também não há problema. Bom, a RR Life já vai para 27 anos 27. De atuação e eu acredito, assim, sem arrogância, mas sendo preciso aí, que a gente hoje ocupa uma posição no mercado financeiro de capitais, mas com olhar, com a atuação no agronegócio, a gente ocupa uma posição de destaque. Eu acredito até pela fala de muitos profissionais e do mercado que a gente é uma referência no mercado nacional. E com base nisso, a gente tem negócio em todos os estados brasileiros. Aonde tem um ecossistema ali, um cluster de produção no agronegócio, em quaisquer estados, nós temos negócio. E parceiros atuando lá, e consultores da nossa base também atuando lá. Então, a exemplo disso, na próxima semana, segunda-feira eu vou fazer uma palestra em Vitória, no Espírito Santo, na Federação de Agronegócio do Estado do Espírito Santo. Já na outra semana eu vou fazer um procedimento parecido e também vou visitar alguns clientes em Belém. E ao lado do estado do Pará também vou ao Maranhão, onde a gente tem bastante negócio. Região de Balsas, Taço Fragoso, ou seja, a gente roda muito. Então, eu acho que esse trabalho, aliado às questões acadêmicas, aliado às questões de participações em eventos, assim, falando, levando informações para o setor agro, para o mercado financeiro, enfim, para os produtores rurais, para as revendas, para as indústrias, agroindústrias, isso nos rendeu realmente uma capilaridade interessante. Então, hoje nós já reestruturamos mais de 700 produtores rurais com dificuldades financeiras ao longo desse período, e praticamente umas 80 empresas principalmente revendas agrícolas que estivessem enfrentando alguma dificuldade, algum desafio no quesito organizacional, principalmente na parte financeira. Então, assim, nós já transacionamos mais de 6 bilhões de operações de reestruturação e operações em que a gente é, de fato, reconhecidamente um bom originador. Então, o que é esse bom originador? Nós nos deparamos constantemente com diversas oportunidades de grupos que estão buscando recursos financeiros no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, a gente acaba originando negócios e trazendo aí para a Faria Lima, para fazer a estruturação dessas operações, através dos fundos, dos family offices, dos bancos de investimentos. Então, nesse sentido, a gente já estruturou mais de 6 bilhões de operações ao longo desses anos aí. E, assim, o que você acha que faz a diferença, Roberto? A R-Life, o que ela tem diferente para ter esse papel de destaque? Eu acho que, sem sombra de dúvida, humildade, conhecimento aliado a outros fatores, humildade profissional de entender que a gente não é dono da verdade e que não há ninguém tão bom assim que não precisa aprender mais nada. E aí a gente realmente escuta o produtor rural,
na linguagem que ele precisa falar, e depois a gente vem aqui e escuta os executivos da Faria Lima na linguagem que eles precisam falar também e ouvir. Ou seja, eu acredito que o segredo é que a gente se tornou aí um tradutor de linguagem do campo com o mercado financeiro e com as instituições às quais os produtores, as empresas, as revendas do agro estão com algum tipo de dívida. O segredo é isso, é conhecimento, é realmente a gente ter profundidade e capilaridade nos negócios, uma postura assertiva e ao mesmo tempo também entendendo que a gente sempre precisa aprender, sempre precisa melhorar, mas nisso a gente acaba ensinando muito e acaba resolvendo muito. O nosso entregável é alto, de certo modo, dentro daquilo que a gente faz, mas eu acho que esse é o elemento fundamental aí. Legal. Agora, nessa perspectiva, né, o agro ele tem é cíclico, né? Sim. Quer dizer, na sua visão, essas reestruturações, elas decorrem de quê? Vamos dizer assim, considerando que o agro é cíclico, de tempos em tempos você tem umas intempéries, né? É verdade. E mesmo assim, o produtor recorrentemente, né? Sim. Você, pelo seu histórico, pela sua trajetória, você vê que tem um histórico recorrente. Sim. Assim, a que se atribui isso? Isso é cíclico também, esse fenômeno das reestruturações? Sim. O que você entende? De fato, eu acho que a palavra é essa, é cíclico, sim, mas eu atribuo a diversos fatores. Mas se a gente pensar em fatores endógenos no agronegócio, e talvez até endêmicos, que só se vê ali, a gente se depara com diversas possibilidades de ocorrências não tão interessantes, prejudiciais ao setor, como, por exemplo, os riscos climáticos, que a gente não controla isso. Sim. Até estamos causando isso, mas a gente não controla essas intempéries. Isso afeta por demais a questão tanto na hora do plantio como na hora da colheita. Então, isso prejudica muito, tem prejudicado muito o resultado de diversos indivíduos, diversos atores no agro. Mas não é o único fator, porque mesmo não sendo controlado totalmente, ele pode ser, em alguns aspectos, mitigado. Mas existem outros fatores também que, somados a esse, acabam impactando fortemente. Por exemplo, a questão do câmbio, política sobre o câmbio, política sobre o dólar. Isso interfere. Praticamente todos os insumos da cadeia produtiva do agro são performados através e indexados ao dólar. Então, a gente fica suscetível, aí o setor está totalmente exposto a isso. E não bastasse isso, existe a questão no Brasil da dependência ainda, embora tenha potencial para não ser isso, mas ainda uma forte dependência de fertilizantes, que vêm alguns componentes de fertilizantes, não todos, no NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, alguns componentes que a gente depende da Rússia, do Canadá, da Ucrânia, do Níger, Marrocos, de alguns países que eventualmente estão expostos a algum problema político, um problema cultural, um problema religioso, incorrem em guerras ou qualquer outro confronto e afeta totalmente a cadeia do agro. Então a gente tem esses fatores que são alheios à vontade do produtor, sobretudo. Mas se me perguntar, e qual é o maior fator? Eu acredito que ainda, por incrível que pareça, eu considero que a gestão ou a falta dela na minha visão, o maior problema do setor agro. Ao mesmo tempo em que ele tem e oferece um grande potencial de produção, o Brasil é um grande player, é o grande protagonista mundial na produção de alimentos. Só para ter uma noção, nós temos 66% do território nacional, ele é preservado. E ele poderia ser explorado, o território brasileiro, desses 66%, a gente explora 13% para plantar e para produzir proteína da forma que é feito hoje. Ou seja, usa muito pouco, contrariando a visão de muitos que acham que o país e que o setor está degradando. Não, a produção aumenta a cada ano e a área plantada diminui a cada ano. As áreas que eram antes de pastagem, que essa atividade sim degrada, ela tem sido transformada por vários incentivos para plantio de soja, milho e outras cultivares. E com isso você acaba fixando carbono no solo e para de deteriorar. Então, ou seja, o agro já é um setor sustentável, não significa que não precisa melhorar, que não tenha que olhar para essa direção, claro que tem.
mas que ele já vem dando um recado interessante para o planeta, além de produzir alimento. Então, mas eu atribuo que os problemas, essas intempéries no agro, estão relacionadas sobretudo, à gestão. A falta da gestão, a falta de gestão financeira, o não olhar para as questões que são fundamentalmente importantes na parte de controle, de indicadores, fluxo de caixa. Muitos produtores e muitas empresas no agro sequer possuem um fluxo de caixa ou um DRE para apresentar. E tomam recurso no mercado financeiro o tempo todo, recorrentemente. E aí, veja, você fica... Como que você determina ali uma operação e tal para aquele cidadão se você não mensura ele contabilmente? Isso é característico do agro. Entendi. Então, realmente, a gestão tem uma avenida de oportunidades para melhorar, muito embora o agro seja tão forte, tão presente. E, ciclicamente falando, é isso. Se a gente pegar um recorte de 10 anos, é muito possível que em 10 anos o agro enfrente 2 ou 3 anos difíceis, por conta de diversos fatores climáticos, os quais eu citei, mas ele tem 5 anos bons e talvez 2 anos aí, ou 3 anos excelentes. E nesses anos bons e excelentes, deveria ser para o produtor, para as empresas, um ponto focal de se organizarem, criar um caixa interessante, mas não. Muitos não olham para essa direção, e daí quando vem o problema, em 1 ou 2 ou 3 anos, mesmo sendo a intensidade menor, ele é capaz de sucumbir um negócio, como a gente viu recentemente, o caso da AgroGalaxy, o caso da Portal, lá na região norte, com quase 800 milhões de dívidas, né? Que entrou em recuperação judicial. Tá. Uma vez alguém me falou assim, professor, quando eu tomei a dívida, isso dava não sei quantas sacas. Isso. E agora, para pagar, eu tenho que fazer o dobro de sacas, né? Quer dizer, Exato. por conta do preço da commodity, né? Então, agora, me parece que também que o produtor também, ele tem um pouco dessa... Quando tem caixa, ele é investidor em terras, né? Isso. E às vezes imobiliza, né? Sim. E tem essa... né? Em vez de, talvez, eles não diversificam, eles, na verdade, se concentram, né? Exatamente. E lógico, é um ativo que tem liquidez, né? E é esses ativos que, às vezes, vocês usam para fazer as suas reestruturações. As transações, sim. Tá. É curioso e já não é tanta surpresa assim, mas realmente, o produtor rural, quando vai bem, nesses anos que o resultado é muito bom, que ele deveria ter tomado algumas decisões, e talvez de investimentos, e para manter a liquidez, manter a capacidade de aquisições, comprar insumos à vista e ganhar desconto, inclusive. Não, quase sempre ele é um financiador contumaz. Ele toma crédito do mercado financeiro e o dinheiro que sobrou naqueles anos bons, ele imobiliza, compra mais áreas, mais terras. Só que daí começa um outro problema, em boa parte dos casos. Quando eu compro uma área nova, eu preciso abrir essa área para começar a plantar. Em alguns casos você já compra uma área aberta, que já está em plantio, mas não é a maioria delas. Porque quem tem ativo hoje não sai vendendo assim. Mas para abrir área, o produtor vai precisar então buscar recurso no mercado financeiro. E, pasmem, a maioria toma recurso para abertura de área, dinheiro vindo do Plano Safra, mas recurso que foi destinado a custeio. Ou seja, ele toma esse ano e paga o ano que vem, porque é para o custeio, é para os insumos. Ele substitui o uso daquele recurso para honrar o pagamento dos ativos da terra, quando na verdade deveria ser um recurso de longo prazo, e aí começa o problema. Tá. Quer dizer, pega um curto para investir em longo. Em longo. Tá. Isso é problema. Se torna problema. Na verdade, isso tem se tornado problema. Entendi. E realmente, a gente vê hoje o que a gente chama lá na consultoria, na RR Life, um produtor, um grupo que é hipersuficiente em garantias. Quando você vai analisá-lo para tomar um crédito, para reestruturar, você fala, esse cara tem 100 milhões de patrimônio e tem uma dívida de 20 milhões. Então, ele tem, entre aspas, ele se garante em ativos 5 vezes. Mas daí, quando você olha para a liquidez corrente, imediata, para o fluxo de caixa, que é o que paga a conta, né? Dinheiro é fluxo de caixa, você vê que ele está invertido o fluxo dele. Aí ele já está com um problema
gigante, assim, um problema latente, porque ele não tem caixa, ele não tem liquidez. Então, o índice de liquidez geral é bom, mas a liquidez imediata, a liquidez corrente, ou até mesmo não é. Ela é ruim, muitas das vezes péssima. Tá. E você tem visto, e você agora é um ator importante, né, nessa construção aí do Fiagro, né? Sim. Conta um pouco desse projeto, como que surgiu, quem Sim. que induziu esse processo, esse projeto? Então, o Fiagro tem se demonstrado aí no agro e no mercado de capitais como um instrumento interessante, embora seja ainda, eu considero que incipiente, dado ao universo de oportunidades que o agro necessita de funding, de recursos. Por exemplo, a demanda de dinheiro no agronegócio hoje, atualmente, ela é em torno de 1 trilhão e 300 bilhões, só para ter um dimensionamento. Os recursos advindos dos planos safras, por exemplo, o ano passado, o Plano Safra propôs 364 bi na economia, no agro. Na verdade, ele entregou 250, quase 260 bi, isso no final do ano passado, já em dezembro. Ok. Só que a dívida agrária dos produtores rurais com o sistema financeiro nacional, ou seja, só em carteiras subsidiadas pelo BNDES, recursos de Plano Safra, o endividamento também no ano passado já se apresentava em 667 bi. Então, para mim, há uma assimetria, para não dizer até que é possível que a gente possa enfrentar um certo colapso aí no curto prazo, no que diz respeito a essa questão do endividamento. Mas, sobre a questão do questionamento do Fiagro, o Fiagro vem para, de certo modo, ajudar, corroborar essa questão, esse ponto de vista em que o agro performa muito bem, mas no curto prazo. Por isso que eu dei esse exemplo. Então, o Fiagro é uma operação, via de regra, que foi criada para você constituir o patrimônio imobiliário de um produtor rural, principalmente, em um fundo exclusivo, em que ele tenha prazo para tomar as decisões e para pagar suas dívidas, cerca de 10 anos, 8 anos, 12 anos. Só que, recentemente, na verdade, o ano passado, então o Fiagro é novo. Ele deve ter menos de 50 bi de dinheiro injetado nele até então, desde quando surgiu. Percebe-se que os CRAs já têm quase 500 bilhões de operações já transacionadas no mercado. Então, o CRA, ele é ainda o Fiagro é ainda incipiente. Mas, o ano passado, eu estava fazendo uma palestra na Confederação Nacional de Agricultura em Brasília, no CNA, e lá foi o evento era para se falar do Fiagro e apresentar uma cartilha didática para o produtor rural entender o que é o Fiagro. Então, estavam presentes lá vários organismos importantes no agro. A ProSoja, a Abramilho, que são associações fortes que representam o interesse do agro. A BAG, Associação Brasileira de Agronegócio, CVM, FEBRABAN, Ministério da Agricultura, o MAPA, enfim, um monte de atores importantes. Mas quem foi falar do Fiagro foi o pessoal aqui do Renato Buranello, da VBSO Advogados, da OPEA Capital, que é o maior fundo de securitização do Brasil, com quase 200 bi em emissões de operações, e o pessoal da Terra Magna. E eu estava lá também como convidado para fazer alguns comentários. E todo mundo falou, e no final eu fui falar, e eu fiz uma provocação e perguntei o seguinte, para todo mundo, para o público, para os palestrantes: e quando a gente depara com um caso em que o produtor ou a empresa tem viabilidade, mas que está enfrentando dificuldade no curto prazo, se não haveria uma forma, um jeito de inseri-los dentro desse Fiagro, porque até então não era possível. E aí foi uma incógnita, foi uma provocação, e a partir daí as discussões começaram e a gente discutiu isso muito, e recentemente foi lançado aí o Fiagro Reorg, que é um Fiagro que promete ajudar o setor de agronegócio a evitar que muitos grupos ingressem em recuperação judicial. Ou seja, que antes mesmo de ir para a recuperação judicial, porque o número tem sido crescente, que eles possam reestruturar as suas dívidas através do Fiagro Reorg. Então, o Fiagro Reorg é uma novidade, foi aprovado pela CVM, nós estamos discutindo, inclusive na próxima semana tem uma reunião com o Bacen, com o Banco Central, e que ele está
criando lá, por necessidade, uma resolução normativa para permitir que as cotas constituídas no Fiagro Reorg possam ser utilizadas pelos bancos credores, ou seja, que o produtor deve para ele, então que isso possa ser utilizado, essas cotas, como garantias na operação. Então, em tese, nós vamos pegar um produtor com dívidas, 100 milhões, aí ele tem 200 milhões de patrimônio, vamos pegar o patrimônio e levar para dentro do fundo, constituir um fundo imobiliário dele, um Fiagro, só que ele é o maior acionista, mas o credor dele, onde ele está devendo, também é acionista do fundo. E vem para dentro do fundo e traz consigo a dívida. E o Fiagro propõe liquidar a dívida do produtor com as cotas do fundo, aonde o credor também é cotista, e o produtor vai ter 2 anos de prazo de carência e depois mais 8, 9, 10 anos para pagar, 12 anos, dependendo da capacidade de pagamento. E o patrimônio que ele integraliza com terras, fica como? Fica do Fiagro? Na verdade, fica para o fundo, mas o fundo é dele. Ele é o maior cotista do fundo. Então, ele faz uma transferência, uma cessão dos bens para o fundo, porém, ele tem sobre aquele ativo ad eterno, durante o período do fundo. Ad eterno não, mas durante o período do fundo, do Fiagro, ele tem a posse provisória, e ele tem a posse definitiva durante esse período e ele tem a propriedade provisória, porque nesse momento a propriedade dos ativos já passa a ser o fundo. Só que ele é cotista do fundo maior cotista, junto com os bancos. Então é um meio, digamos assim, eu chamaria de talvez inovador, mas eu acho que ele é mais justo, equânime, de ajudar, de olhar para o credor, olhar para o devedor, para o ecossistema e dar ali uma possibilidade de resolver o problema de maneira pacífica. Entendi. Então, acho que essa é a proposta do Fiagro Reorg. Faz deságio no ativo e no passivo, mais ou menos isso, né? A questão do deságio fica a critério, mas assim, a proposta é que não. Ao contrário de uma RJ, onde o deságio vai acontecer, ou vai ser pleiteado, pelo menos, né? E o credor vai ter que se sujeitar a receber a dívida em 10, 15, 20 anos, com juros baixos, 6% ao ano, já no Reorg não. Há uma democratização disso tudo, porque os juros na carência é 1% ao mês. E depois da carência, o juro é o juro de uma operação financeira nova. Se ela é CDI mais 5, CDI mais 4, CDI mais 6, isso vai ser precificado lá na ocasião. E o deságio necessariamente não vai ser concedido. A proposta do Fiagro Reorg é reestruturar, é dar fôlego e compatibilidade de pagamento e capacidade de pagamento para o produtor e garantir que o credor também resolva e receba. Mas assim, não é talvez ter alguma vantagem em termos de deságio, como propõe uma recuperação judicial. Esse não é o fito. Eu vejo que você é um crítico da RJ. Sim. Sim, vejo você nas redes e tal. Sim. Por que você é? O que você acha que... Eu acredito que se a RJ fosse nos Estados Unidos, a gente poderia pensar diferente do que eu penso. Existe um estudo que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas no passado, em que pese esse estudo revelou, isso já deve ter uns 5 anos, que naquela ocasião em que as RJs não eram tão predominantes como tem sido agora, que apenas 6,39% de quem entrou, de quem enveredou numa recuperação judicial, de fato saiu da recuperação judicial. Isso significa que essa outra diferença, que é mais de 90%, ou ele não saiu, estava ainda patinando na RJ, ou ele tinha sido decretado falência pelo Polo Credores. Eu não acredito numa possibilidade tão pequena para dizer que é uma estratégia a ser adotada. Sobretudo porque isso envolve vários aspectos. Postura, transparência. Então, e um outro fato que me chama a atenção, e esse fator eu sou crítico, talvez nem tanto o instrumento da recuperação judicial, mas a maneira com que ela é concebida. Que você, quando institui a prática de recuperação judicial no Brasil, necessariamente vai ser definido pelo juiz um AJ, um administrador judicial. E nem todos os AJs, pelo menos aqueles que eu já me deparei nessas andanças de negócio, possuem conhecimento compatível com a necessidade do agronegócio, do produtor. Então, como que um cara pode defender o interesse de algo se ele não entende daquilo?
eu acho isso muito perigoso, muito frágil, precisa melhorar, a não ser que a gente tivesse, de fato, a oportunidade de desenvolver, academicamente falando, um estudo conjuntamente com a academia, um mecanismo específico para desenvolver e para capacitar gestores no status de recuperação judicial. Ontem eu falei disso lá na FIA, conversando com os executivos da FIA. Fui convidado lá para uma reunião e, curiosamente, foi para falar de RJ. E eu falava disso. Então, assim, se a gente fizer isso, eu diria que a gente resolve ou caminha na direção de uma resolução boa. Mas do jeito que se apresenta hoje a recuperação, sou severamente crítico. Acho que é perder tempo e rasgar dinheiro. Porque, na verdade, quem precisa recuperar, muitas das vezes não recupera. E o ego, a autoestima, a história dessas pessoas se perde. Porque um cara, um profissional, um AJ, por exemplo, não somente ele, ou qualquer aqueles outros que estão à frente, que vão sentar na cadeira dele e tomar decisões por ele, eles não têm o sentimento da cultura, do valor patrimonial, da história da família. Muitos produtores, por exemplo, a família já está ali naquela propriedade há 3, 4 gerações. Isso se perde. É um forasteiro que chegou lá e tomou conta. Eu sou crítico, não dá para esconder isso. Eu acho que se melhorar, eu sou um admirador. Do jeito que está, eu sou crítico. Entendi. Até porque existem mecanismos que resolvem o problema antes da recuperação judicial. Tá. E até mesmo depois. Entendi. Assim, o agro é complexo, né? E trazer gente que não é do agro para tomar conta, né? Talvez é um desafio. Um desafio. Nessa sua visão, o agro não poderia se beneficiar desses conselhos consultivos, etc., que poderiam ter aquelas pessoas que arejariam um pouco ali a falar o presta atenção? Como que você vê isso? De fato, eu acho que está aí uma lacuna, né? Um gap de oportunidades. Existem... eu vejo muitos conselheiros, por exemplo, no agro, que estão à frente de grandes grupos, mas que talvez ele veio para lá, ele veio ocupar aquela posição, é mérito, claro que é mérito, mas ele veio do mercado financeiro. Então, por exemplo, ele foi diretor de um banco, foi, enfim, de alguma outra companhia, não necessariamente do agro, mas ele tinha negócio com o agro, portanto, por conta desse link, desse conhecimento, do relacionamento, e não sem demérito à pessoa, mas ele acaba ocupando uma cadeira para ajudar e ajuda, de certo modo, mas ainda sem aquele total conhecimento em profundidade sobre o setor agro. Então, nesse aspecto, eu acho que existem profissionais que, de fato, poderiam sim se valer desse gap de oportunidades, se prepararem ou se voltarem para auxiliar o setor agro, as famílias do agronegócio, os produtores rurais. Então, assim, ontem mesmo eu fiz uma reunião com um grupo familiar de produtores rurais da cidade de Jacuí, no sul de Minas. E o patriarca da família, que estão com problemas de dívidas, num estágio muito avançado, ele é presidente do sindicato rural da cidade, da região. Ou seja, você vê que 1 hora de conversa com eles online, os insights que eu levei, com foco, com olhar para a questão financeira e da dívida, já valeu tanto para eles, assim, eles me agradeceram tanto e eu nem contratado fui. Então eu fico pensando qual é o papel, ou pode vir a ser o papel de um executivo de mercado preparado para o agro, com conhecimento, para ajudar esses diversos organismos, famílias com dificuldade. Eu acho que a gente mitigaria um grande problema que a gente verifica acontecendo no Brasil hoje, no agro hoje. Entendi. As instituições financeiras poderiam apoiar um projeto desse, né? Seria maravilhoso. Além de dar o crédito, dar um pouco de conhecimento, né? E elas seriam as maiores beneficiadas, digamos assim, de passagem. Elas, porque são as instituições hoje, atualmente, que mais indicam o nosso trabalho para clientes deles. Sim. Mas indica já numa fase que já teve dificuldade. Ele tentou fazer o que podia. E aí, quando ele viu que... Aliás, essa semana a minha conversa com o C6 Bank, semana que vem com a Galápagos, eu vou fazer 3 apresentações na Galápagos, uma tarde toda. O evento é um workshop. Ele é denominado RR Life Day, dentro da Galápagos. Então, eu vou falar de agro, por conta disso. Eu vou falar de M&A
no agro, nas revendas, por conta da minha tese de doutorado no Mackenzie, e vou falar sobre ativos ambientais. Então, de fato, o mercado financeiro hoje, ele enxergou, principalmente aqui na Faria Lima, onde tem o dinheiro, como diz o Tejon, professor Tejon, José Luiz Tejon, a capital mundial do agronegócio, São Paulo. Não tem jeito de ser diferente. O agro está aqui, querendo ou não querendo. Só que São Paulo precisa ir lá também. Precisa onde as coisas ocorrem. E a gente realmente acaba fazendo essa ponte aí. Legal. Vejo que você, assim como o Tejon, né, que eu escuto na Eldorado, Sim. São os defensores, né, um pouco desse agro consciente, do crédito carbono. E aí tem aquela discussão lá, né, a floresta economicamente é melhor de pé do que deitada. Como que você tem lidado com isso, com os produtores? Eles têm essa visão, não têm? Ainda falta conhecimento? Ainda falta um pouco, não tinha essa visão, hoje tem. E é curioso, porque eu tenho um projeto com a Federação de Agronegócio, todas as federações de agronegócio do país, são 26 no país todo, mas principalmente com a FAENG em Minas, a FAES no Espírito Santo, a FAEB na Bahia, a FAEGO em Goiás, a FAR em Roraima e no Maranhão e São Paulo também. Eu acabo periodicamente concedendo, participando e fazendo palestras, levando o jargão, o tema, levando conhecimento, mas o tema é oportunidades financeiras no agronegócio. E o que a gente conversa nesses encontros aí no Brasil inteiro? Que aí lá participam os sindicatos rurais, os produtores rurais, empresários, enfim. A gente fala sobre dívida, impacto e problemas relacionados às dívidas e como resolver isso. A gente fala de dinheiro novo, funding, acesso a recursos, a mercado de capitais, mas a gente fala sobre ativos ambientais, crédito carbono. E, curiosamente, cada dia que passa, o assunto que a gente depois é mais procurado, termina a palestra, o produtor já encosta, querendo, eu queria saber mais, mais. Porque, de fato, na minha opinião, embora esse tema seja bastante incipiente, ativos ambientais no Brasil, o crédito carbono, no Brasil não, no mundo, é um mecanismo que vai fazer jus àquele que cuidou ou que está cuidando dos seus ativos ambientais, da natureza. Então, o Brasil ele é talvez um dos grandes ou um dos maiores, se não o maior, de novo, protagonista, que futuramente vai poder ofertar soluções verdes para o planeta. Então, o ativo ambiental, para mim, já é indissociável de uma tomada de decisão financeira. E num dado momento isso vai ser uma regra, uma praxe. Eu acho que nós não vamos conseguir recursos financeiros ou liberar dinheiro, levar dinheiro para as organizações, se ela não for capaz de demonstrar também o seu balanço ambiental. Então, se ela não gera ativos ambientais, significa que ela consome ativos ambientais. Ela tem que comprar. Então, realmente, esse tema está em voga, mas ele é ainda incipiente, falta diversas regulamentações, a gente tem uma seara muito grande ainda para trilhar, uma avenida aí pela frente, só que não vai parar. Já começou e já é fato que a questão do crédito carbono já é extremamente necessária ser discutida e considerada nas organizações, em qualquer que sejam os setores. Agora, mesmo sendo incipiente, mas a gente já tem bastante coisa sendo desenvolvida. Eu mesmo participei de um mega projeto com a Caramuru Alimentos, envolvendo produtores rurais e diversos atores, o mercado de capitais. Então, assim, é um assunto que realmente hoje ele chama atenção. E os produtores estão muito voltados para saber um pouco mais, porque sabe-se muito pouco. Ninguém sabe tanto assim sobre crédito carbono. E o investimento, na verdade, deveria corretamente olhar não só para o crédito carbono. Crédito carbono é um elemento, para investimento na natureza. Água, solo, ar, e aí, obviamente, crédito carbono. Pessoas, a questão do ESG na veia mesmo, verdadeiramente. Porque isso está ligado a essas questões ambientais. Legal. Ô, Roberto, você consegue enxergar que a RJ do momento aí, né? Que aí conectando um pouco até com aquela sua tese de doutorado, que era uma ideia de M&A entre as pequenas revendas, né? E aí o AgroGalaxy, no fundo, fez um M&A de várias revendas, mas que entrou em dificuldade.
Quer dizer, você consegue enxergar que é diferente a RJ da AgroGalaxy e uma RJ de um produtor? Você vê diferenças entre as duas? Porque uma, em tese, teria todo o conhecimento financeiro, Sim, né? deveria. Deveria ter, né? É. Quer dizer, eles são Sim. de mercado financeiro, enquanto outros são os produtores ali que, Sim. nos seus percalços, às vezes têm as suas decisões incorretas, né? Você vê a diferença ou você entende que é tudo muito parecido? Não, eu vejo diferença. Eu acredito que, assim, o caso AgroGalaxy, eu até postei no LinkedIn um comentário que o presidente da FAMATO, lá do Mato Grosso, ele fez um comentário, eu repostei e adicionei ali alguns comentários. Eu acredito que, assim, ó, a AgroGalaxy, ela foi, de certo modo, com a participação de fundos de investimentos, ela acabou ampliando muito essa questão da capilaridade de negócio, e ela viu uma oportunidade de crescimento de forma inorgânica, quer dizer, ela foi comprando outras revendas, e o fato interessante é que haviam nesse bojo de revendas outras diversas médias revendas boas, dando um resultado bom, e que se talvez não fosse a RJ, elas estariam todas de pé. E que elas foram absorvidas pelo grupo AgroGalaxy. Entendi. E aí hoje elas estão lá dentro, né? Virou a mesma coisa. Então, assim, há uma diferença muito grande. Eu acredito que até por força do estudo da tese, em que foi possível identificar, através de falas com pessoas de órgãos representativos do setor agro, das revendas, como a Andave, como na Cearpa, no Mato Grosso, que é o conselho das associações, como na Adser em Minas, foi possível realmente capturar o ponto de vista dos executivos, dos gestores e dos donos de revenda, que de fato algumas empresas de revendas médias e pequenas, elas conseguem, através de um mecanismo, por exemplo, como o M&A, a melhorar suas estruturas organizacionais. Isso é fato. E sem a necessidade de saltos tão robustos como foi o caso da AgroGalaxy. E a diferença que eu considero é que, e para um produtor rural, é que numa recuperação de um produtor rural, o produtor rural, por exemplo, ele até responde com o patrimônio dele que está ali, a não ser que seja alienação que não entra, mas ademais tudo, ele responde por aquilo mais de perto. O crédito, os problemas, ele vai sentir na carne, a família também. A questão dos impactos de um processo de recuperação judicial. Já um grande grupo, a minha preocupação é que isso afeta um ecossistema de organizações, de acionistas, de pessoas que acreditaram nisso e que causam um descrédito muito grande. Então, uma coisa é eu me dar mal e eu causo um descrédito para a minha família, para o meu negócio, e, de certo modo, eu tenho um patrimônio que eu vou ter que responder. Agora, um grupo nesse porte, por exemplo, e que de repente tem tanta gente envolvida e que não se vê, não se enxerga, eu acredito assim que esse processo da AgroGalaxy deve prejudicar, primeiro, as empresas que estavam bem. Tudo bem, elas ganharam dinheiro, possivelmente, eu não sei, mas elas meio que dizimou alguns grupos que estavam bem e que hoje está lá naquele status quo, mas o que a gente vê hoje é um efeito colateral muito forte, assim, o crédito realmente ele já está bastante minado. As instituições, tudo quando você fala agro no mercado de capitais, alguém fala, a pergunta que vem, Roberto, mas e a AgroGalaxy? Entendi. Como se tudo que a gente falar daqui para frente vai ter que explicar por que é da AgroGalaxy. Então, assim, eu vejo diferença. Legal. Roberto, indo aqui já mais pro finalmente aqui, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas pelo menos, né? Como que você consegue conciliar tudo isso, Roberto? Quantas viagens você faz por ano? Quantas congressos, palestras? Você deve ter, se você tiver aquela... Outro dia eu fui num escritório de contabilidade e o proprietário me mostrou todos os congressos que ele foi, aquelas fitinhas, os crachás. Imagina se você tiver isso lá na sua casa, deve ter um monte, né? Eu tenho. Quantos são, Roberto? Eu gosto, é o meu hobby. É o teu hobby. Eu pego lá aquele crachá, seja como palestrante, seja o que for, de tudo que eu participo, eu coloco numa gaveta lá no escritório na minha casa. Eu gosto muito, acho que um dia eu quero, ainda não fiz isso, eu quero olhar para aquilo e tal, para falar, não, eu tive aqui, tive ali e tal. Mas assim, realmente é uma saga interessante, eu viajo muito, eu participo de muitas coisas, e assim, é curioso, mas há tempo, porque
eu tenho uma equipe boa, né? Eu tenho um pessoal, embora a nossa empresa seja uma empresa pequena. Fala um pouquinho da empresa. Os teus filhos trabalham nela? Trabalham nela também. Inclusive, a minha filha, ela está à frente. Ela coordena a parte administrativa, financeira dos negócios e algumas questões também processuais, né? Mas cada um está entregando numa direção. Já o filho, o Bruno, mais novo, a parte dele é TI, tecnologia. Agora há pouco ele entrou na minha máquina, eu estava no hotel mais cedo, para resolver uma coisa que eu não consigo e que para eles parece que não é nada, que de um e-mail. Falei, incrível, cara, como que pode? Então, o outro filho do meio já trabalha a parte de processos também, internos com a empresa e tal. E assim, nós temos um grupo enxuto, são 8 a 9 heads de negócio, mais um pessoal muito dedicado, que entrega e que assim, sabe o que está fazendo e que, obviamente, são reconhecidos por isso, porque eu acho que esse é o segredo, né? Precisa reconhecer as pessoas e propiciar um ambiente digno para trabalhar. Então, eu acho que o fato de ter uma estrutura boa, um back-office legal, assim, bem estruturado, permite que eu tenha essas andanças. Então, isso só é possível por conta disso. E, claro, porque a família também está do meu lado. Porque não fosse isso, seria muito complicado. Há muitas viagens que a minha esposa até me acompanha, inclusive. Então, assim, porque senão ficaria meio complicado. Mas eu realmente gosto de viajar. Eu acho que no agro, principalmente, você tem que estar lá no cliente, lá na ponta. Se for para fazer negócio, você tem que se dirigir até as oportunidades, porque isso credibiliza os negócios, e a gente faz isso. Então, realmente, eu tenho conseguido conciliar a questão acadêmica com a questão profissional, a questão pessoal, e para mim hoje é um privilégio, assim. Não vejo como dificuldade, embora canse às vezes, mas eu me sinto realizadíssimo, como eu falei. O que eu sinto hoje, eu sentia quando eu era engraxate. Então, hoje eu ando muito. A sensação de liberdade é muito boa. Então, eu rodo no Brasil, fora do Brasil. Mês que vem eu vou para fora do Brasil com a minha esposa. Mas isso é muito bom. Eu acho que é unir o útil ao agradável. Legal. Uma palavra final, Roberto, agradecendo aí você. Fala uma palavra aí para quem está começando a carreira, lá agora, nesse momento. Sim. O que você pode dizer para esse engraxate que está lá hoje? Lá... Se for só uma palavra, exatamente uma palavra... Não, pode falar mais. Se for uma frase, assim, eu não, tenho certeza. A gente precisa investir no conhecimento. O conhecimento liberta. Ele torna você capaz. E até, de certo modo, às vezes, independentemente de qualquer pensamento... O conhecimento, ele permite que você tome uma decisão que sem ele você não tomaria. Então, a decisão que eu tomei lá no banco, certa vez, de me desconectar do banco e cuidar dos meus negócios, foi porque, de fato, eu queria buscar mais conhecimento. Eu não estava satisfeito com o que eu tinha, embora já era um conhecimento bacana, mas eu acreditava que não, precisava mais para entregar aquilo que eu queria entregar. E eu nem sabia o quanto eu queria entregar. Isso não era possível. Então, acho que a palavra-chave, se fosse numa só, é educação, é conhecimento. Esse é o investimento. Agora, se puder falar mais de uma, humildade. Acho que isso é fundamental para a pessoa. Eu sou o sapateiro, eu sou o engraxate daquela época. Isso nunca vai mudar. Vai mudar a minha condição social, financeira, como já mudou. Mas eu sou aquela pessoa, então acho servindo, né? Sempre servindo. Senão você pode confundir as pautas, você pode realmente, talvez, atropelar uma situação. A gente tem que estar em constante vigília. Mas eu acho que essa questão de conhecimento aliada à humildade, conhecer a origem e estar disposto para fazer as coisas, né? E realmente sempre disposto a estudar, a trabalhar, a viajar, a conversar. Fiz muitas reuniões, viajei muito para muitos lugares, participei de muitos negócios que eu sabia que não ia dar muita coisa. Mas eu tinha o sentimento que eu teria que estar ali, seria o pedágio a ser pago, porque você tem que estar exposto. Então, acho que é isso. Ontem eu ouvi uma frase num coworking aqui na Berrini, eu li do Einstein, só que eu não vou saber falar a frase dele. Mas o que ele quis dizer na frase é que o equilíbrio, ele é possível só é possível para quem está em movimento. Olha só. Isso quem disse foi o Einstein. Então, não precisa falar mais muito nada. Bom. Roberto Rodrigues, o Agro em Movimento, a gente fala, né? Tem um meme aí que a gente usa, o pessoal usa, que é água na veia.
Então, nessa linha do conhecimento, eu convido você a se inscrever aí nos nossos canais, né? O nosso propósito é gerar um conhecimento, né, sobre negócios, para que vocês evoluam, né, com essa humildade que o Roberto falou bastante, né? Toda vez que eu apresento aqui e convido alguém, e eu tô nessa postura, né, da humildade, de aprender, Claro. do que eu escutei aqui, falo pro próximo que vem. Claro. E eu espero que tenha sido esse conhecimento que você tenha adquirido aqui conosco hoje. Tá bom? Obrigado aí a todos. Obrigado, Roberto, mais uma vez, pela honra de ter você aqui conosco hoje, o sacrifício de você ter vindo também. Obrigado aí. Até mais.